Olá, bom dia. Vou fazer um resumo aqui do como que a gente pretende fazer a assembleia, né? Para agilizar e já tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. Inicialmente a gente sempre começa com a eleição do presidente da mesa, né? Que pode cadastrar aí até na hora da assembleia online, né? Ou de forma presencial aqui na administração. Então nosso intuito aí é que o presidente o quanto antes já faça esse cadastro para a gente poder iniciar a votação assim que começar a assembleia. Caso ninguém se prontifique, durante a assembleia a gente faz essa votação aí com os que estiverem presentes, tá? Primeira pauta, discutir e votar o orçamento das despesas para o ano em curso. Esses slides aqui eles vão estar na Assembleia, disponíveis online para você baixar, vão estar aqui disponíveis na administração para todo mundo poder visualizar e fazer a votação presencial para quem quiser. Tá? Após alguns erros, né, de 2019 para cá na previsão, conforme mostra o gráfico aí, a gente tem identificado que toda vez a gente coloca uma previsão e erra enquanto essa previsão. Não vou ficar entrando muito nos detalhes, mas desde que a gente mudou alguns modelos de compra, de aprovação, a gente tem sentido aí patinando enquanto a tanto manutenções quanto a financeiro, né? Existem essas dificuldades. Focando aí na despesa, né? Nós temos gastado aí entre 250 a 340, mas aí tem o 13º, dezembro, final de ano, tudo mais. A gente teve um caso específico no meio do ano, né, que foi o bloqueio judicial de 106 mil, já adiantando as perguntas, já foi solicitado o desbloqueio desse valor, não houve recurso por parte da empresa, então o dinheiro deve voltar para o fundo de reserva do condomínio. Então serão mais 106 mil no caixa aí do condomínio, graças a Deus. Então nossa despesa, na média, ela é em torno de abaixo dos 300 mil, posso colocar assim. Tá? Saldos aí, né, que a gente finalizou recentemente, em 28/2, né, mês passado que a gente tem o fechamento já. O fundo de reserva 244 mil, chamada extra de pintura 633 mil, fluxo de caixa, que é um valor que a gente até o momento estava determinando como fixo, né, devido à Assembleia de Agosto, 120 mil. Então, assim, tudo que sobrava, a gente está jogando no fundo de reserva. Então, nosso fundo de reserva ele cresceu, se eu não me engano, quase 200% já em relação a desde que a gente implementou isso. O que prova mais uma vez que a gente está com uma taxa de condomínio acima e utilizando o dinheiro de forma inadequada para a aplicação desse fundo de reserva. Então a gente vai propor aí uma solução para isso. Bloqueio judicial do fundo de reserva 106 mil, então a gente vai ter 350 mil, um pouco mais aí no fundo de reserva, né? Um fundo de reserva que dá para a gente sustentar, por exemplo, um mês inteiro se ninguém pagar. Então a gente está com um fundo de reserva bom, a chamadeza de pintura está dentro do planejado, com um fluxo de caixa bom, então 120 mil para poder rodar antes do dinheiro cair, porque normalmente a gente tem obrigações de funcionário, por exemplo, pagar até dia 5 e outras contas que entram antes do recebimento, que normalmente é maior no dia 10, então a gente tem esse fluxo de caixa para fazer o dinheiro rodar. Então, totalizando aí, acho que a gente nunca bateu um saldo total de 1.140.000 nesses 8, 9 anos de condomínio, né? Então, é um saldo realmente aí bem considerável, tá? De 1.104.705,91, somando bloqueio judicial, fluxo de caixa, chamada extra de pintura, fundo de reserva. Primeira proposta, né, que é a que eu estou chamando de ideal, e para ficar claro, a gente vai reduzir a taxa de condomínio. Em vez de ser 256, que é o valor de hoje, a gente vai reduzir ela para 220 e vai implementar um fundo de reserva fixo, não variável. Como eu falei, tudo que estava sobrando a gente estava jogando de receita extra, estava jogando no fundo de reserva. Então, esse valor teve um mês que bateu 80 mil. Então, assim, a gente não precisa guardar 80 mil por mês. O objetivo do condomínio é ter um fundo de reserva que seja guardado aí um pouco todo mês, né? Ninguém faz uma poupança de 80 mil mensal no volume que a gente tem. Então, a gente pode guardar aí em torno de 5%. Isso dá R$11 mais ou menos para cada unidade. Mais ou menos não, dá R$11 para cada unidade numa taxa de condomínio de 220. Então a gente tendo o valor de 11 mil, a gente vai guardar aí por mês com inadimplência, vamos colocar em torno aí de 10 mil, nessa faixa, 9 mil, vai variar um pouquinho aí de acordo com a inadimplência. Né? Então
nós vamos fixar o valor do fundo de reserva, novamente, igual era anteriormente, para um valor saudável e justo. Tá? O fundo de pintura, conforme a gente já tinha falado em assembleias anteriores, e quando a gente suspendeu o fundo de pintura, ele seria somente comunicado o retorno dele. O que a gente está fazendo é um parcelamento agora, em vez de 5 parcelas de 81, elas vão ser substituídas por 15 parcelas de 27. Se você ver, o valor é o mesmo que a gente está pagando no final. Se fosse pagar 5 parcelas de 81, 5 vezes 81,07 é igual a 15 vezes 27,02. Tá? Por que a gente está fazendo isso? A gente está alongando esse pagamento, que é o previsto da obra, 15 meses, a obra de pintura, para que se caiba dentro do valor que a gente está pagando hoje. A gente não conseguiu os valores exatamente que está pagando hoje, dá uma diferença aí de R$1. Né? Então, o total do boleto até o dia 10 está dando 258,02. E o total do boleto até o dia 20 está dando 380,98. Tá? Eu vou mostrar aqui o detalhamento de como a gente chegou nesses valores. Tá? Então, assim, como eu falei, eu voltei da última vez que a gente acertou, antes de eu ter algumas interferências nas minhas previsões orçamentárias, eu estava sempre acertando, 3 anos acertando previsão orçamentária, e de repente começou a desandar aí com situações que a gente não gostaria que tivessem ocorrido. Nessa previsão, o que está de diferente? O subsídio do síndico, hoje, com os impostos, está em 4,99 por unidade. Nessa proposta, tem um reajuste abaixo da inflação. A gente está fazendo um reajuste de praticamente tudo de acordo com a inflação, 10,16, 10,06. O subsídio do síndico é somente 8%, então ele passa de 4,99 para 4,45, já com todos os impostos. Inclusive, é um questionamento que se tem, porque o condomínio paga? É porque tem a forma de se enxergar com os impostos e sem os impostos. Então, para ficar mais claro, agora vai ser a receita, aí o subsídio do síndico vai ser tudo já com os impostos inclusos, 4,45, e eu faço o meu pagamento dos meus impostos da minha maneira, tá? Em vez de como ocorria anteriormente, era os 4,99, se descontava os impostos, o condomínio pagava os impostos e eu recebia um valor já tirando os impostos, subtraído. Então a gente já vai equalizar isso também para não ter nenhum tipo de problema. E o ajuste real, final, é 8% abaixo dos 10% da inflação. Tá? Uma coisa importante em todas as propostas tem a retirada da isenção dos conselheiros. Foi um questionamento em várias assembleias, que eu não estava considerando essa receita, essa despesa da isenção dos conselheiros, e um outro questionamento, inclusive jurídico, é que nossa convenção proíbe. Então, se nossa convenção proíbe, a gente não tem quórum suficiente para mudar a convenção, então a gente está corrigindo essa situação aí e os conselheiros não serão mais isentos. Tá? Então, deixar claro que todas as propostas, a isenção será retirada para se seguir a convenção. Não é questão de votação, porque a gente não tem quórum para isso, não é questão de o síndico é ruim, não é questão de que o conselho está trabalhando ou não, é questão de convenção. A convenção fala que os conselheiros não receberão pelos seus cargos, que eles serão aí voluntários. Então, assim, a gente vai dar continuidade conforme a convenção. Tá? Vou passar aqui. Então, essa aqui é a previsão detalhada. No vídeo não vai ficar muito bom de se enxergar. Ela tem aqui todos os valores que a gente pretende gastar. Para ficar claro, uma previsão é uma previsão, igual uma previsão do tempo, por exemplo. A gente acha que vai chover, pode ser que não chova. A gente acha que vai fazer sol, pode ser que não faça sol, faça chuva ou fique o tempo fechado. Então, assim, são gastos previstos no quantitativo que a gente usa normalmente, baseado em outros condomínios, baseado em mercado, baseado em salário, baseado em valores de faturas atuais, de contratos atuais. Então, são previsões. Normalmente, a gente ficava abaixo das previsões. Infelizmente, de 2019 para cá, a gente está ficando acima da previsão. O que é isso? A gente está gastando mais do que a gente tinha provisionado. Então, aqui o objetivo é regular isso aí, essa proposta que eu fiz. Eu fiz vários ajustes, cortei algumas coisas. Felipe, vamos gastar tudo isso? Possivelmente não.
tá? Mas a gente tem que provisionar esses valores para que a gente possa trabalhar de forma saudável. Daqui eu fiz algumas considerações baseadas também na realidade. Quanto que entra normalmente até dia 10, quanto que se paga entre dia 10 e dia 20, depois do dia 20, considerei inadimplência e o principal, as receitas extras, né, que são aí venda de cartão, das tags, né, vendas extras ou de quem perde, taxa de mudança, multas, acordos, né, extrajudiciais. Isso tudo gera uma receita que a média nossa de recebimento é entre 40 até 50 mil. Tem meses que bate 80, mas vamos falar de média, né, 40 e poucos mil. Aqui eu fiz uma consideração de receita média de entrada, 80% da nossa média, então uns 30 e poucos mil para a gente poder considerar como uma receita para ajudar realmente a abater. Aí, novamente, já adiantando os questionamentos que são feitos sempre. Ah, é uma receita extra, Felipe, você não pode contar com ela. Isso não é verdade, nunca será, tentem provar da forma que quiserem, mas é uma receita recorrente, sim. Ela, você consegue prever ela baseado no seu histórico. Da mesma forma que você prevê uma inadimplência para uma taxa de condomínio, você prevê uma inadimplência para uma receita extra, para uma receita de cartão. Então, sim, são históricos que a gente consegue prever, sim, os valores. Se eles estão entrando recorrentemente no caixa do condomínio, se pode fazer um estudo, sim, para que se trabalhe com essa possível receita. Tá? Não quer dizer que o condomínio vai depender somente dessa receita. Não, é uma forma aí da gente poder reduzir um pouco a taxa de condomínio para poder se trabalhar aí com a taxa menor sem poder onerar tanto os proprietários, né, os moradores. Então, fique claro novamente que receitas extras podem ser previstas sim. Tá? Não existe nenhum tipo de ilegalidade, não existe nenhum tipo de situação que fale o contrário em relação a despesas extras. Tá? Elas são equiparadas às despesas ordinárias, desde que se tenha um histórico. E a gente tem um histórico vasto aí, né? Já estamos no 6º ano da administração. Segunda proposta, foi feito aí basicamente um estudo semelhante, né? A diferença dessa proposta é que a gente mantém a taxa de condomínio próximo da realidade hoje, aí fazendo essa consideração, que não teríamos nenhuma receita extra, mas essa receita, se entrar, ela continua entrando como despesa ordinária. Tá? A outra diferença é que o subsídio do síndico entra no reajuste da inflação, né, passando de 4,99 para 5,50. Então, eu coloquei um subsídio acima justamente para as pessoas não votarem nessa opção. Meu objetivo é que não se vote nessa opção, porque ela vai encarecer, né, o final, porque a gente vai ter a parcela do fundo de reserva, como eu já expliquei, 5%, no caso 5% de 255 é 12,75, né? Então a gente vai corrigir aí o fundo de reserva para ser um valor fixo e a parcela do fundo de pintura. Então o valor final do boleto no vencimento é 294,77, um valor aí acima do que a gente paga hoje, tá? Muito acima. Eu faço aqui a demonstração, né, de cada pagamento, a mesma coisa, são os mesmos valores, o que muda é o final, as considerações finais dos recebimentos aqui, né, para a gente poder chegar nesse valor de taxa. A terceira proposta, para mim, é o pior cenário, é onde a gente mantém a taxa atual, né, a gente estaria reprovando essa previsão orçamentária, mantém o subsídio do síndico aí no mesmo valor de 4,99 unidade, igual todas elas retirada da isenção do conselho. Nessa aqui a diferença, talvez nessa reprovação, como eu disse, a gente está corrigindo esse erro baseado na nossa convenção. Então, mantendo essa taxa de condomínio da forma que está, 256, o fundo de reserva vai continuar crescendo assustadoramente. É uma preocupação que a gente tem, porque ele vai vir dessas receitas extras, né? E isso eu vejo como uma implantação inadequada do fundo de reserva, porque o objetivo do condomínio não é arrecadar dinheiro, não é fazer fundo de caixa grande, o objetivo do condomínio é manter as
coisas andando em dias, manutenções em dia, pagando os funcionários, né? É um rateio das despesas. Você tem as despesas e se divide para os proprietários, e não fazer acúmulo de dinheiro, né? Nós vamos, como eu disse lá no início, vamos bater 350 mil de fundo de reserva nos próximos meses aí. Então, é uma preocupação da manutenção desse cenário que eu vejo para mim como o pior, que pode dar problemas, inclusive em relação a fundo de reserva entre inquilinos e proprietários, aí, qual que é o valor que eles estão se pagando. Então, é uma discussão que a gente deve evitar, também não recomendo. Como eu disse, minha recomendação como síndico, como proprietário, como morador, é a proposta 1, até por questão de manutenções de valores bem próximos aos atuais. Nessa opção aqui, também voltando ao fundo de pintura, como dito em outras assembleias, foi acordado somente que a gente iria comunicar essa questão do retorno do fundo de pintura. A gente diluiria ele aí de 5 para 15 vezes, só reforçando o que eu já falei. Tá? Outra situação, o boleto nessa proposta, então ele passa de 256,28 no vencimento até o dia 10, ele vai para 283,30, tá? Vencimento até dia 10 e o vencimento total até dia 20 dos 369,98. Aí, essa documentação ela estará toda presente, né, na Assembleia. Vocês vão ter essa documentação, vão ter essas informações bem detalhadas lá, vocês vão poder baixar, né, de fácil visualização. Aqui talvez no vídeo não fique tão legal, mas dentro da Assembleia vocês vão conseguir visualizar. Um resumo então: primeira proposta, taxa de condomínio R$ 220. Segunda proposta, taxa de condomínio R$ 255. E a terceira proposta, taxa de condomínio R$ 256,20. O que muda? O fundo de reserva 5% nas duas primeiras propostas. O fundo de pintura é igual para todos, a gente está fazendo a retomada, né? 15, em vez de 5 parcelas de 81, vão ser 15 de 27,2. Então, na primeira proposta, pagamento total do boleto até o dia 10, 258,02. Na segunda opção, 294,77. Na terceira opção, 283,30. Novamente, minha recomendação é votar na primeira opção, tá? Mas o voto é livre, as pessoas podem escolher aí seus votos. Então, a gente vai colocar justamente em pauta aí essa votação. Discutir e votar o orçamento da despesa do ano em curso. Né? Coloquei 30 minutos, o objetivo é tirar dúvidas apenas em assembleia. Caso alguém já queira alguma dúvida, pode abrir chamado, pode me chamar no WhatsApp, que a gente quer uma assembleia mais enxuta, mais objetiva. A gente identificou aí vários problemas nas assembleias que afastaram vários proprietários. Então o objetivo é fazer essa votação bem rápida. Opção 1, 2, 3, abstenção. As dúvidas podem já começar a serem tiradas desde antes da Assembleia, e na Assembleia a gente vai tirar algumas outras dúvidas que possam ficar. Tá? Segunda pauta, né? 2021, foi vou até corrigir que os slides ficou todo 2021, a gente já está em 2022, mas é discutir e votar o relatório das contas da administração relativas ao ano findo, né? Relativas ao ano 2021 que se encerrou. Muito se questionou aí, você não deveria fazer essa solicitação, Felipe, porque a auditoria não ficou pronta. O síndico tem a obrigação legal em convenção, e até no Código Civil fala, só que a convenção ela vai trazer a data específica. Na nossa convenção fala que é o primeiro trimestre civil, eu tenho que trazer a votação do relatório das contas, né? Tem que trazer essa prestação de contas uma vez por ano. Inclusive, alguns síndicos só fazem uma assembleia por ano, que é para fazer essa assembleia de prestação de contas. Tá? Aqui, como eu já disse algumas vezes, a gente faz várias assembleias durante o ano, tenta fazer de 2 em 2 meses, para trazer os assuntos mais polêmicos aí, para a gente tentar resolver o quanto antes. Então, assim, eu tenho obrigação legal de fazer. Como eu disse em assembleia anterior, tentaram distorcer minhas palavras um pouco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer essa convocação, tenho que trazer essa pauta para a assembleia, e vou colocar 3 opções. Normalmente aprovo ou reprovo, se justificando o motivo da reprovação. Né? Lembrando que a prestação de contas, a reprovação ela tem que ser justificada, senão não é considerado reprovação sem justificativo. Tá? Então,
eu me propus, inclusive eu acho que é o mais justo, colocar uma terceira opção, que é justamente o adiamento dessa votação para que se aguarde o relatório da auditoria. Então teremos 3 opções. Então, já adiantando, mas vou passar um relatório aqui para vocês. Eu já passei na pauta passada o demonstrativo de despesas e receitas resumido, né? Já passei aí, mandei também para todos os proprietários por e-mail ele mais analítico um pouco, ele é aberto a algumas informações. Todos os livros foram encaminhados, foi disponibilizado o link na assembleia anterior. Então, as informações com todos os livros fiscais, todas as notas. Esses livros, inclusive, estão na auditoria, né, para poder serem analisados. Então, já foi encaminhado tudo para vocês. Para se entender um pouco, novamente, em 2020, o nosso previsto, diferença do previsto, né, ficou negativo, né, a gente gastou mais. O que tem salvo, gente, é que nossa receita ela tem sido cada vez melhor e comparado aí alguns outros condomínios, nossa inadimplência é muito baixa. Algumas pessoas alegam que nossa inadimplência é alta, mas já provei por A mais B que nossa inadimplência é uma das menores da região. A gente roda em torno de 11% mensal, talvez 18% total, tem que fazer alguns outros fechamentos, mas a média da região, padrão MRV, é em torno de 30% a 40%. Imagina só um condomínio com 40% de inadimplência, como é difícil de se trabalhar, e se ter as coisas, se ter o resultado. Eu fiz a separação de 2 períodos, janeiro a agosto, setembro a dezembro, nas quais aí a gente identifica que, no geral, teve o mesmo comportamento, né? Uma receita acima das despesas, e posso até tentar dizer que talvez a gente não precisaria ter aumentado tanto a taxa de condomínio como a gente fez na Assembleia de agosto, né? Que começamos a pagar de setembro a dezembro e estamos pagando até hoje. Novamente, reforçando, a gente teve sempre aí uma receita acima da despesa, com exceção foi 2018, que a gente teve a receita um pouquinho abaixo, mas a gente já tinha saldo de 2017, o que compensou. Então, nosso saldo só tem subido. Nós tivemos aí um erro em 2019 para cá na previsão orçamentária, que deu essa diferença, mas nossa receita, que novamente combate a questão de o pessoal não está cobrando, está entrando receita de cobrança, está entrando essa parte de acordos, né? Então, os números mostram bem toda a situação do condomínio em si. Movimentação do fundo de reserva. Aqui para mim na minha imagem cortou, não sei porquê, mas está anexado o valor completo. Tudo que entrou no fundo de reserva, tudo que saiu do fundo de reserva, está o valor total aqui. Não sei porquê que na minha imagem está cortando, não sei se no vídeo vai ficar cortado essa região aqui final com o valor final. Tá? Inclusive vai estar na pauta lá, vocês vão poder baixar o slide de forma que consigam visualizar tudo. Então, bem detalhado o fundo de reserva. Da mesma maneira, aqui também cortou, no meu slide aqui no meu vídeo está cortado. Não sei se no de vocês vai aparecer tudo. Qualquer coisa é só baixar o documento lá completo. Ele tem detalhado tudo que entrou, tudo que saiu, e até chegar no saldo final aí do que a gente tem do fundo de pintura, para a gente dar continuidade aí nos próximos meses, se Deus quiser. Já aproveitando que eu sei que vai ter questionamento, os próximos passos da pintura, a gente já fechou a questão da compra dos materiais, né? Fizemos ajustes finos para poder fechar essa compra, reduzimos um pouquinho a quantidade para deixar uma sobra para comprar lá no final, se necessário. Então a gente fez um ajuste aí, que ficou uns valores muito interessantes e vai ter um fluxo muito bom de pagamento. Então, acordo do MRV assinado, programação para recebimento do dinheiro do MRV, material adquirido. Inclusive, eu precisei adquirir esses materiais aí com um pouco de celeridade na sexta-feira passada, porque as empresas começaram a me ligar porque ia ter o terceiro aumento de material devido ao prazo que a gente começou a fazer os orçamentos. Então, as empresas estavam segurando preços antes dos aumentos,
e coincidentemente todos me ligam porque a indústria ela faz esse aumento para todo mundo, né? Então todas as empresas me ligaram, então eu fui em uma mesa, conversei, negociei, fui em outra mesa de outro representante, conversei, no final ainda consegui mais um descontinho só no fechamento lá da compra. Então vai ser muito importante aí essa pintura, até por valorização do nosso prédio mediante a região aí. Não sei se todo mundo está sabendo dos empreendimentos que vão ter próximos. Resumo dos extratos, né, das contas. Novamente o meu está cortando, não sei se é o vídeo ou se é a forma de apresentação, mas no slide lá vai ter. Vai ter os valores detalhados, o que a gente tem na conta de aplicação do Santander, o que a gente tem na conta da Caixa, na conta do Santander, na conta corrente, na aplicação da Caixa, no cartão pré-pago, né? Então a gente vai ter todos esses valores detalhados e o resumo, que eu já passei também no início aí, fundo de reserva, né? Esse aqui é do final de dezembro, diferente do valor que eu passei lá na previsão orçamentária, que é o valor de fevereiro já. Você vê, fevereiro já estava com mais de 200 mil, em dezembro a gente terminou com 104 mil de fundo de reserva. Então o nosso fundo de reserva está crescendo muito rápido. O fundo de pintura, como a gente não tem feito nada de dezembro para cá, ele está fixo. O fluxo de caixa, depois que a gente atendeu as demandas que a Assembleia exigiu e o valor de 120 mil, fixou o valor de 120 mil no fluxo de caixa. Isso aqui é o valor total no final de dezembro. Lembrando que os 106 mil, né, deve voltar em breve e vai entrar no fundo de reserva. Então o que a gente vai votar? Como eu disse, 3 opções. Aprova a prestação de contas, prefiro adiar a votação para após o relatório da auditoria, e a terceira opção, reprova a prestação de contas. Reforçando, prestação de contas é necessário justificar o voto da reprovação, porque se não tiver um justificativo, o voto não é considerado. E quem quiser se abster enquanto a situação. Tá? Terceira pauta, discutir e votar um novo modelo de compras proposto pelo síndico. Né? Novamente, erros de previsão desde 2019, por interferências que a gente tem tido. Um resumo de saldos, que eu passei lá também na previsão orçamentária. A gente está com fluxo alto no fundo de reserva, tem o dinheiro da pintura, tem um fluxo de caixa muito bom, então estamos acima do saudável, digamos assim, com nossas finanças. Da situação, seguindo tanto nossa convenção quanto a lei, o artigo 20 da Convenção do Residencial Espaço Único, ao síndico compete representar os condôminos em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em tudo que se refere aos assuntos de interesse do condomínio. Então, o síndico é responsável civil e criminalmente, né? Responsável pelas ações, pelas compras, pelas aquisições, por qualquer situação que ocorra, é o síndico responsável. Superintender a administração do condomínio, coordenar, dar sequência, fazer andar a administração do condomínio. O artigo 1348 do Código Civil, parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outro, em total ou parcial, os poderes de representação ou as funções administrativas mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Assim, o síndico pode transferir funções totais, parciais e poderes de representação mediante a Assembleia, mas não pode transferir sua responsabilidade civil e criminal. Então, eu posso transferir qualquer situação de fulano vai ser responsável pela compra, fulano vai fazer os pagamentos, mas a responsabilidade civil e criminal, se essa pessoa cometer algum tipo de delito, pode-se, inclusive, culpar o síndico. Uma falta de manutenção pode-se culpar o síndico que gere algum tipo de dano. Então, o síndico é responsável civil e criminalmente pelos atos, mesmo que transferidos. Como é de conhecimento de todo mundo, ou da maioria pelo menos, né, o síndico, buscando maior transparência e democracia das decisões tomadas por ele, implementou um teste de aprovação de compras, transferindo parte da função do síndico para o Conselho Fiscal. E assim sendo necessário, duas ou três aprovações aí dos conselheiros para se comprar ou se contratar um serviço. Entre altos e baixos, ficou bem claro essa dificuldade que a gente teve de trabalhar, falta de manutenções, perda de patrimônio, né?
Então, assim, um exemplo foi a moto elétrica, no qual o custo da manutenção já não compensa mais, é melhor comprar uma nova se for comprar. Assim como deixamos de zelar em alguns momentos pelo nosso condomínio, né? Manutenção do jardim da frente é um exemplo claro também aí dessa situação. E até essa manutenção do jardim em breve deve trazer alguns custos maiores aí, agora a gente vai ter que defender algumas pragas que podem até já ter entrado para dentro do condomínio, então a aplicação de veneno vai gastar um pouco mais. Enfim, a gente está buscando aí uma forma de se fazer que a manutenção, repito novamente, acho que deve ser a 100ª vez que eu falo, manutenção não feita no período certo, ela fica mais cara logo em seguida. Não só pela inflação em si, mas pela deterioração daquela situação. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Artigo 22 da Convenção do Espaço Único. Compete ao Conselho Consultivo e Fiscal fiscalizar as atividades do síndico e examinar suas contas, relatórios e documentos. Comunicar à Assembleia por carta registrada ou protocolada qualquer irregularidade verificada na gestão do condomínio. Então, assim, o objetivo do conselho não é administrar junto com o síndico, né? Isso que tem tido ocorrido. Então, a gente vai fazer essa modificação já nessa Assembleia, devolvendo os poderes aí do Conselho para somente fiscalização, né? Observe-se que o Conselho vem atuando de forma administrativa até então, situação vedada em nossa convenção, uma vez que o objetivo do mesmo é fiscalizar e dar o parecer, pode ser individual ou coletivo, né? Cada um pode dar o seu parecer em relação às contas ou qualquer situação, ou podem fazer juntamente um parecer coletivo. Lembrando que a gente já tem, inclusive, uma auditoria mensal contratada, né? Nossa convenção não permite a substituição dos conselheiros, por exemplo, por uma auditoria. Outras convenções, outros condomínios, isso já é de prática, porque se sabe de conflitos que possam dar, então contrata-se uma auditoria para substituir o conselho fiscal, por exemplo. Então, dessa maneira, o síndico se propõe uma nova forma de trabalhar. O conselho vai continuar fiscalizando e assinando em conjunto com o síndico no banco, isso não vai mudar, isso não tem nenhum empecilho em nossa convenção ou no Código Civil. Então a gente vai manter essa situação da fiscalização, que é uma obrigação, né, do conselho, e a assinatura em conjunto no banco é um reforço que a gente fez em assembleias anteriores para se garantir que não vai ter um saque ou alguma situação que a gente vai ter que correr atrás, né? É mais preventivo do que corretivo. Então essa assinatura junto ao banco vai se firmar, tá? O síndico passa a ter autonomia de compra contratando serviços referente a despesas ordinárias, né? Dentro da previsão orçamentária lá, até R$10.000 o síndico vai poder comprar ou contratar um serviço, né? A gente vai manter todo o protocolo de cotações, né? Com as informações de quem são os fornecedores, o escopo, isso tudo a gente vai manter nos livros fiscais, inclusive, né? Então, nosso objetivo é manter essa autonomia do síndico até R$10.000 e desde que esteja dentro da previsão orçamentária. Ah, Felipe, valores acima de R$10.000 ou que não estão dentro da previsão orçamentária serão levados pelo síndico em reunião dos subsíndicos. Os subsíndicos, sim, têm o poder administrativo aí de tomar decisões em conjunto ou na ausência do síndico, né? Os subsíndicos, sim, fazem parte da administração. O conselho é um órgão separado. Tá? Então, dentro da nossa convenção, para ficar claro, os subsíndicos teriam essa liberdade aí de tomar essas decisões, desde que o síndico atribua a eles, porque, como fala o Código Civil, o poder, a responsabilidade é exclusiva do síndico. Tá? Então, aí dentro da transparência, se ocorreu uma situação que está fora da nossa previsão orçamentária, mas a gente tem a verba, está acima de R$10.000, vou sentar com o subsíndico e falar assim, tem essa situação aqui, como que a gente vai fazer? E o que eu estou colocando aqui para até garantir essa situação? Isso é um comprometimento do Felipe síndico. Outro síndico pode simplesmente falar assim, não, eu não vou abrir mão dos meus poderes e direitos enquanto à execução do meu serviço e vou fazer da maneira que acho melhor, que acho mais cabível para essa situação, né?
Então, o meu comprometimento é que em cada caso de descumprimento da regra, né, o síndico se compromete a descontar 10% do seu subsídio, não eliminando de responsabilidades civis ou criminais, né? Essas responsabilidades elas não podem ser eximidas em momento algum. Então, o objetivo aqui é a gente poder ter uma maior liberdade de trabalhar, voltar a ser aí, como todos falam, o síndico Felipe lá dos primeiros mandatos, né? Continuar com a fiscalização, continuar com a assinatura no banco junto com o conselho, trazer mais subsíndicos aí para poderem participar, poder acompanhar, fiscalizar, mas os poderes realmente, como eles são do síndico, a gente vai delimitar aí um pouco para poder as manutenções ocorrerem, a gente não ter lapidação do nosso patrimônio e dar continuidade aí nessa situação. Então, essa é a proposta que eu estou fazendo a vocês. A outra proposta é qualquer síndico que assumiria, já de todo jeito manteria dessa maneira. Seria a opção 2. O conselho continua fiscalizando e assinando em conjunto com o síndico, isso não pode ser mudado, tá? Isso é uma regra que não há limitações enquanto a Código Civil ou convenção, mas que foi criada em assembleia dentro dos parâmetros legais e de transparência, tá? Mas no de baixo aí o síndico passa a ter uma autonomia de compra ou contratação de serviço conforme a lei confere poder de representação. Então o síndico pode contratar e fazer compras da forma que ele entende ser melhor para a administração. Tá? Então, assim, estou deixando claro essa situação porque a gente já chegou num ponto meio que insustentável, né? E como eu disse, a gente vai manter aí a estrutura de fiscalização. Estou tentando criar uma outra regra aí para a gente poder fazer um teto de gastos, digamos assim, com uma aprovação de subsíndicos, caso esse teto ultrapasse esse previsto aí de 10 mil ou do próprio planejamento orçamentário. E estou fazendo isso porque eu acredito que seja a melhor opção. Porém, a opção 2 é uma opção dentro da lei, dentro dos poderes de direito do síndico. Então, assim, Felipe, você não precisava eu estar votando isso? Não, não precisava. Eu poderia ter só comunicado à Assembleia que o Conselho não seria mais representante dos meus poderes enquanto a aprovação e compra e aquisição, né? E a gente daria sequência aí a esse trabalho como foi anteriormente, né? Então, para ficar bem claro, esse texto também vai estar em toda a pauta aí da Assembleia Online, disponível na administração. Quem quiser pode votar presencial, né? Vai ter uma cédula de votação para facilitar e vai ter todo esse texto para ler. Novamente, me coloco à disposição aí para quem queira abrir chamados, tirar dúvidas, ver livros online. Os livros já estão disponíveis. Podem abrir chamados aí à vontade na administração, questionando qualquer situação. A gente vai tentar responder até na Assembleia. Peço para tentar abrir o quanto antes. Pode mandar no WhatsApp também, se sentir confortável para isso. A gente prefere os chamados porque fica formalizado, né? Fica registrado. Caso você queira uma cópia do chamado, a gente vai disponibilizar. Agradeço a todos, acho que foi claro. Me mantenho à disposição. Um bom dia para vocês, boa tarde.